Uau, isto é assustador. Olá malta, sejam muito bem-vindos ao Keys Online. O meu nome é Nuno Louro e hoje vamos fazer mais um unboxing, como eu tinha prometido na última semana. Vamos fazer um unboxing do Korg Mini-Log XD. Antes de fazer o unboxing do Korg Mini-Log XD, gostava de falar um bocadinho sobre os objetivos que eu tenho ao ter comprado tanto o Arturia Micro Freak como este Korg Mini-Log XD. A ideia não é só fazer um unboxing, a ideia é realmente tentar perceber se estes sintetizadores, que são substancialmente mais baratos do que aqueles que, por exemplo, eu também tenho aqui um Prophet Rev 2, também tenho um Moog, tenho um Access Virus TI2 Polar. Se estes sintetizadores, que são substancialmente mais baratos, como eu disse, se são capazes de certa forma, ser um competidor verdadeiro em relação a estes sintetizadores mais caros. A minha ideia é fazer algumas comparações e depois, obviamente, fazer uma review com qualquer um deles, para vocês saberem se na realidade vale ou não a pena, na minha opinião, claro, comprar tanto o Korg Mini-Log XD como o Arturia Micro Freak. Da última vez fiquei bastante surpreendido com o Arturia Micro Freak. Desta vez, em relação ao Korg Mini-Log XD, já não estou tão a zeros como estava em relação ao Arturia Micro Freak. Também o fiz de propósito, confesso. Mas neste caso, em relação ao Korg Mini-Log XD, eu sei um bocadinho mais sobre ele. De qualquer das formas, vamos começar com o unboxing e depois vamos ouvi-lo. Ok, malta? Aqui está a caixa do Korg Mini-Log XD. Até é um bocadinho maior do que a do Micro Freak. E vamos lá então proceder ao desencaixotamento ou ou unboxing. Se calhar é melhor dizer unboxing. Temos aqui o Korg Mini-Log XD, temos mini keys, não temos aquele teclado inovador do Micro Freak, temos mini keys, dá perfeitamente para tocar, é um bocadinho mais familiar. Depois temos, em termos de polifonia, temos 4 vozes de polifonia, temos 2 osciladores e um terceiro que é aquele que é uma das grandes mais-valias do Mini-Log XD, que é o facto de nós podermos instalar uma espécie de plugins para o terceiro oscilador e também para os efeitos, mas depois eu falarei disso com mais calma na review, hoje é só para ficarmos a conhecer. E temos o nosso primeiro patch que se chama Replicant XD. Tem um som bastante forte, bastante cheio, bastante impactante até. Neste ecrã vocês podem ver o comportamento da onda. Parece-me um bom som para mostrar agora o do sequenciador. Uau! Este sequenciador tem 16 steps e, para além disso, também nos permite fazer as pausas, basicamente desselecionando qualquer um destes steps aqui. Tem esta possibilidade do Motion Mode, que faz com que nós possamos gravar no loop 4 alterações possíveis no som. Podemos estar a brincar com o filtro, etc. E ele fica com isso gravado e depois, à medida que vai fazendo a sequência, vai reproduzindo também essas alterações no som. Eu confesso que tenho que me lembrar muitas vezes de só tocar com 4 notas, porque este teclado tem uma polifonia de 4 notas. Não vou fazer grandes alterações, só gostava mais ou menos de perceber mais ou menos o comportamento das frequências.
Mas honestamente o que me parece é que este teclado tem um som de sintetizador grande. E agora vamos ouvir a sequência. Nós temos então os dois osciladores. Podemos alterar ali. Temos também definir o shape e a forma como eles se interrelacionam. E depois vamos passar ao próximo, por exemplo, o Cherokee. Agora é giro ouvir o sequenciador também. Ok, isto é um bocado freak. E depois temos também aqui, por exemplo, a possibilidade de juntar um overdrive. Não sei se gosto muito desta ideia do botão, mas pronto, ele faz 0, 50 e 100, por isso é aquilo que nós podemos juntar de overdrive. Vamos continuar. PMW Cloud. Queria referir aqui a questão dos efeitos. Temos possibilidade de juntar um modulation. Se conseguem ouvir, ele faz ali uma ligeira alteração no som. Depois o reverb. Se estiver off. Fica maior. E depois o delay também. Ao bom estilo dos Korg, temos aqui um joystick que nos faz pitch bend e modulation. Aqui também, em relação aos osciladores, nós temos aquilo que é normal, temos a forma, temos o pitch e depois temos aqui a escolha da onda. Também é tudo relativamente normal. É tudo muito fácil de perceber e mexer. Temos aqui um efeito de sincronização e temos um efeito ring. Temos os envios. Ok, agora vamos tentar experimentar juntar aqui um drive, para ver como é que soa. Temos aqui o seletor de oitava também. Temos ao estilo de uma alavanca. E estes botões parecem-me, em termos de botões e em termos de mexer, parece-me também tudo bastante resistente e parece-me bastante bem. Por isso vamos continuar. Agora aqui o Velocity Step. Digital Rush. O drive faz realmente alguma diferença no som. Nós, quando queremos um som mais cheio e com mais power, temos que efetivamente ligar o drive.
Pulsating 80s. Ok, tem aqui um sequenciador também com uma sequência bastante original. Eu diria que, assim, para primeiro olhar, acho que conseguimos mais ou menos perceber que temos aqui também uma máquina muito capaz, da mesma forma que tínhamos com o Arturia Micro Freak. O que vai acontecer é que eu vou tentar fazer aqui uma série de comparações, também vou tentar fazer aqui uma música só com os sons deste sintetizador, da mesma forma que também vou tentar fazer a mesma coisa com o Micro Freak, e depois, no fim, provavelmente vou vendê-los, por isso estejam com atenção ao canal, porque isto para conseguir ter os sintetizadores para conseguir fazer as reviews, basicamente tive que os comprar e depois da mesma forma vou ter que os vender para conseguir comprar outros e conseguir ter aqui alguma fluidez, para além de estar sempre a pedir teclados emprestados. Os meus colegas são os queridos e têm-me emprestado imensos, por isso a eles tenho que agradecer. Bom, e acho que vou ficar por aqui. Muito obrigado a vocês desse lado por estarem a ver este vídeo e considerem, obviamente, subscrever se gostam dos conteúdos deste vídeo e dos outros vídeos que estão no canal. Vou continuar então aqui a investigar, só para ser um bocadinho diferente, o Minilog XD e o Arturia Micro Freak, que está aqui ao lado, para vos tentar elucidar se realmente são compras que valem a pena fazer, sobretudo numa perspectiva de uma utilização mais profissional e também em que ambientes é que eles fariam mais sentido, se num ambiente mais de estúdio, se num ambiente mais live. Da minha parte é tudo, obrigado mais uma vez e até ao próximo vídeo, malta.